Salve, salve pessoal! Então, estamos aqui mais uma vez para falar sobre algum tema ou algum pensador da história da filosofia. E hoje nós iremos trabalhar um assunto, Um assunto muito sensível, porém, que é presente no nosso dia a dia e também nas nossas vidas, na nossa existência. A pauta em questão é a depressão, Como que lidamos com ela, o que é. Para saber o que é importante nós atentarmos à ciência que trata disso, que trata dos sentimentos, das sensações, que é a psicologia. Entretanto, na filosofia nós conseguimos fazer alguma leitura, não sobre o tema, porque é um conceito que não foi abordado pelos filósofos. Mas uma vez que nós entendemos o que é a depressão, à luz da filosofia, nós podemos dar resposta para algumas questões. Geralmente nós entendemos a depressão como a falta de sentido sobre a nossa vida, sobre as nossas ações. E à luz da filosofia, nós conseguimos dar algumas respostas para essas questões. A primeira resposta que podemos dar, e essa resposta de alguma maneira é aporética, ou seja, não é conclusa, é para nós percebermos em que momento da nossa vida nós estamos. Porque quando nós não percebemos em que momento nós vivemos e deixamos outra pessoa determinar isso, as pessoas nunca vão entender o que nós passamos. Então essa resposta, esse sentido, são nós mesmos que devemos dar a essa questão. Primeiro que nós somos seres que queremos dar sentido e significado para a nossa existência. E pelo fato de nós vivermos em uma sociedade instantânea, nós queremos essa resposta e esse sentido de maneira imediata. Entretanto, esquecemos que a nossa vida é uma construção histórica e social, psíquica, financeira, econômica, etc. Tendo em vista isso, nós conseguimos então entender que o sentido e o significado ele é dado por mim. Por exemplo, dependendo do contexto que nós estamos inseridos, cada coisa tem um significado e um sentido bem expresso. Eu estou aqui gravando esse vídeo para vocês. O copo de água que está ao meu lado, ele não tem nenhum sentido, nenhum significado expressivo para mim no momento. Agora, se eu estivesse no deserto, esse copo de água teria um significado e um sentido. Na nossa vida tem muitas coisas que não têm significado, porém tem sentido. E tem algumas coisas que não têm sentido, porém têm significado. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu que tenho que dar o sentido e o significado para cada uma dessas coisas. E nós somos acometidos por muitas questões da nossa vida. É muita cobrança de terceiros e cobrança que nós fazemos a nós mesmos. E essas cobranças são cruciais e às vezes são desproporcionais para a nossa vida porque nós ignoramos alguns pontos. Todo momento nós somos cobrados. E na medida que nós somos cobrados, se nós não tivermos paciência, respirar fundo, nós acabamos nos perdendo nessa decisão. A nossa vida, ela é pautada por escolhas. Desde Agostinho de Hipona, que vai tratar a questão do livre-arbítrio como algo essencial na vida do homem, sempre podemos escolher, independente da circunstância que nós estamos, a liberdade de escolha é sempre presente. Desde Sartre, que vai falar que o homem é condenado à liberdade, em todo momento, toda circunstância, nós sempre estamos livres, estamos condenados a ser livres. E desde todos os pensadores posteriores que vão trabalhar nessa dinâmica, inclusive o Kierkegaard, O Kierkegaard vai trabalhar, que é um importante filósofo dinamarquês, que em outro momento irei abordar ele, mas ele tem uma percepção muito interessante, que nós sempre somos acometidos por essa questão. Será que eu estou fazendo algo certo na minha vida? O homem está sempre à mercê de uma escolha, e essa escolha vai causar angústia na nossa vida. Aí o Kierkegaard vai falar que nós somos seres angustiados, a angústia está presente na nossa vida. Eu não sei se estou educando meus filhos bem, não sei se fiz uma boa faculdade, a dúvida está sempre presente na nossa vida. Ela é inerente à nossa condição humana. E cada momento que eu passo, eu tenho que dar uma resposta contínua. Fazendo esse entrelaçamento entre tudo isso que eu disse e um pouco da depressão, está correlacionado, porque eu vejo que às vezes a minha vida não tem sentido, mas qual o significado que eu estou dando? Existe algum sentido, algum significado? E é importante, o que nós fazemos quando estamos desesperados? Quando acaba a esperança, o que eu faço? Muita gente procura nas referências. Se eu tenho referência de achar resposta através da minha razão, eu vou procurar a filosofia. Se eu tenho a minha pauta, a minha referência entender a psique, eu vou procurar um profissional da saúde, um psicólogo. Se eu tenho como referência na minha vida
a religiosidade, vou procurar um padre, um pastor, um guia espiritual para poder me orientar para passar desse momento que eu estou vivendo. É importante você perceber que esse momento de depressão é apenas uma fase. Poxa, Thiago, mas que fase difícil, né? É tipo aquela fase do videogame super difícil que você não consegue resolver sozinho, você tem que parar, respirar, analisar tudo que você fez até então para você conseguir resolver. Não tem lá aquela fase super difícil do Mario, Super Mario, você não consegue resolver, mas pô, tem outra pessoa ali que já conseguiu resolver. Vai procurar ajuda para ela para poder como você consegue passar daquela fase. O importante nós percebermos que a nossa vida ela é uma constante mutação, está sempre transformando, está sempre em evolução. Isso em todos os aspectos que nós pegarmos. Do ponto de vista da psicologia, a nossa vida está sempre mudando. Do ponto de vista da religião, está mudando. Do ponto de vista da filosofia, também está em alteração. Importante perceber é o seguinte, talvez esse seja o maior desespero, porque tudo à nossa volta está mudando e a nossa vida, de alguma maneira, parece que é a mesma. E o fato da nossa vida ser a mesma, nos causa, de alguma maneira, uma tristeza muito grande. Como é que eu vou me adaptar ao mundo? E isso é muito interessante para ver como que nós façamos a nossa adaptação ao nosso tempo. Pensa, por exemplo, a evolução da tecnologia. Os nossos pais, nossos avós, como que eles interagiram com a tecnologia. Meu pai, quando ia digitar no computador, era catando milho, né, ali no teclado para tentar formular uma frase. Eu faço com facilidade. Meu filho futuramente terá uma facilidade muito mais rápida, porque essa situação tem adaptações diferentes. Agora, por isso que é importante nós percebermos qual área, qual momento da nossa vida nós estamos, para ver quais são as ferramentas que nós temos para lidar com aquilo. E não basta também nós sabermos a ferramenta que nós podemos trabalhar e não que outras pessoas querem impor para que nós trabalhamos. Quando se fala de depressão, a pessoa fala, isso é bobagem, vai para a igreja que resolve, bobagem, vai para o psicólogo que resolve. Mas às vezes essa ferramenta que o psicólogo, a religião fornece, não é suficiente ou necessária para resolver, para sanar as questões, porque você que tem que dar sentido e significado para os seus atos. Claro que isso é um trabalho extremamente difícil, porque tem muitas coisas que têm sentido, porém não têm significado. Tem outras coisas que têm significado, porém não têm sentido. Então nós encontrarmos esse meio termo do sentido e do significado que nos dá uma esperança para nós podermos viver. E tendo em vista que a vida e o viver é essa dinâmica de sempre atualização. É tipo, pega a computação hoje. Você faz um curso de computação hoje, daqui a 3 meses, se você não atualizar, você está totalmente fora do mercado, você não sabe mais operar. Assim a mesma coisa é a vida. A vida é essa dinâmica, a gente tem que atualizar a todo momento. E o detalhe é, como é que eu vou atualizar sem perder a minha essência, sem deixar de levar em consideração o que eu sou? E quando falo em o que eu sou, por isso é importante a gente pegar a nossa história, a família que eu vim, o país que eu vi, o contexto que eu fui gerado, o contexto social que eu vivo, tudo isso contribui para os meus anseios e para meus sentidos. Qual a minha classe social, qual a minha raça, qual a minha religião, tudo isso tem impacto muito forte na nossa vida, de tal forma que contribui muito para os nossos sentimentos. E o sentimento, se ele não for bem trabalhado, ele pode provocar algo muito grave, muito degenerativo na nossa vida. Se nós cultivarmos um sentimento de tristeza por muito tempo, isso tem um impacto. Se nós cultivarmos um sentimento de alegria por muito tempo, também tem um impacto. O ideal, então, é o quê? Procurar o meio termo. Como que eu desfruto das alegrias, e é normal ter alegria, e como que eu desfruto da tristeza. Também é natural ter tristeza. A alegria e tristeza são uma ferramenta natural da vida. Sem a tristeza, sem a alegria, nós não existimos. Mas só viver na tristeza e só viver na alegria não é saudável. Uma vez que você entende o que te faz feliz, o que te faz triste, talvez seja uma ferramenta para você entender isso que está acontecendo com você. E o importante, não deixe que outras pessoas digam o que fazer, mas tenha em vista o que você quer fazer. E uma vez que você entra em estado de desespero e não sabe o que fazer, é aquela regra de trânsito básica. Na dúvida, para, respira, quando tiver clareza, siga em frente. Você está aqui numa via, está com dúvida se vê algum carro, se é sua vez de atravessar, se você seguir reto, vai acabar colidindo. Agora, se você parar, respirar, olhar para um lado, olhar para o outro, aí sim você vai ter uma noção mais clara para isso.
Agora, na filosofia, esse conceito de depressão não é tão explorado. Porém, existem outras ciências que trabalham muito bem sobre isso. Se você tem algum sintoma de depressão, procura um profissional da área. Ou então, se você tem dificuldade financeira, procura um amigo, procura um líder religioso, procura alguém que tenha uma experiência e possa te ouvir. Mesmo não compreenda, mas tem essa questão. Agora, se você não tem familiaridade com essas pessoas, procura fazer uma coisa simples. Simples não. É uma coisa que é ao seu alcance. Por exemplo, explorar o que você é bom. Todo mundo é bom em algo. Tem uns que é bom dançando, tem uns que é bom falando, tem uns que é bom dormindo. Enfim, não importa o que você é bom. Descubra do que você é bom e foque pelo menos um tempo nisso que você é bom. Cara, eu sou muito bom em arrumar carro. Dedique um tempo da sua vida arrumando carro. Eu sou muito bom fazendo comida. Vai fazer um tempo ali, comida por um tempo. Eu sou muito bom dançando. Vai dançar por um tempo. Eu sou muito bom na academia. Vai malhar um pouco. Isso vai ajudar você a compreender ou até mesmo um paliativo para a depressão. Em outro momento, quando você estiver mais apto, você vai conseguir resposta para aquele momento. E não se cobre tanto, né? Porque às vezes nós cobramos muito de nós. Queremos já ver o resultado e não o processo. Não se cobre tanto de você. Seja respeitoso consigo mesmo. E tem uma coisa importante, a depressão e a questão da frustração. Se você é bom em algo, mas não conseguiu realizar aquilo, não se preocupe. Tente depois, tenta outra vez em outro momento. Agora, por que isso é importante? Em muitas circunstâncias, quando envolve sentimentos, nós queremos que as outras pessoas nos perdoem e nós perdoamos a outra pessoa. Mas dentro desse processo de autoconhecimento, a coisa mais difícil é se auto-perdoar. Saber, aconteceu isso comigo, tudo bem, mas a vida segue, aconteceu isso, mas da melhor maneira que, de todas as formas possíveis, essa foi a melhor maneira que aconteceu. É a frase do Sartre, né? Não importa o que façam com você, mas sim o que você faça com aquilo que fizeram com você. Aí, do ponto de vista religioso, nós podemos pegar o Jesus, né? O Jesus lá tinha tudo para ser uma pessoa extremamente revoltada. E mesmo aquele sofrimento, ele conseguiu fazer uma história com aquilo que fizeram dele, né? Perdoando, tentando compreender aquilo que está acontecendo, dar sentido e significado para situações que são absurdas, né? Hoje nós vivemos uma sociedade que o absurdo reina, né? Em todas as esferas, né? Então, você pegar essa situação absurda e conseguir dar sentido e significado é algo grandioso. E para finalizar, me veio à mente agora uma frase do Ângelo Silésio, né? Que é a questão do sentido e do significado. Ele fala assim, a rosa não tem porquê e para quê, floresce por florescer. Porque muitas vezes na nossa vida nós queremos dar sentido e significado em função de outra pessoa. A minha vida tem sentido porque eu dou ela para meu filho. A minha vida tem sentido porque eu dou ela para os meus estudantes. Mas a questão toda é, o que você vai ser quando você perder a utilidade para as pessoas? O que você vai ser para você mesmo? E se você pegar essa citação do Ângelo Silésio, a rosa não tem porquê e floresce para florescer, ela não depende das outras pessoas para ser o que ela é, porque ela tem a sua identidade bem estabelecida. Veja só, a rosa não está nem aí se ela está enfeitando uma catedral e também não está nem aí se ela está ali enfeitando velório. O espaço que ela está não interfere tanto no que ela é. Uma flor, ela não está nem aí se ela está enfeitando um grande monumento, um grande espaço e está no meio do mato sem ninguém vendo. Ela é feliz com a sua identidade. Então, perceba que a depressão, ela faz parte da vida, mas não se limita em fazer parte da vida, significa que você vai ficar preso a ela, mas é um momento que você está passando e todo mundo vai passar. Se você já passou e conseguiu superar, ótimo. Se não superou ainda, segura firme as pontas, pede ajuda para um profissional, pede ajuda para uns amigos, tenta ver aquilo que você é bom e tentar explorar ao máximo. E aí você conseguirá dar respostas para as suas questões, buscando sentido e significado. Lembrando, tem coisas que não têm sentido, tem coisas que não têm significado. Para finalizar, pensa só, por exemplo, você quer manter a forma física e você quer fazer um percurso em uma praça, né? Fazer ali um circuito. E esse circuito é maneira circular, tem um começo e tem um fim. Se você perceber, tem ali, ó, você vai dar a volta e você vai parar no mesmo lugar.
E a vida, às vezes, é isso. Se você não dá sentido e significado para aquilo, você está fazendo o mesmo trajeto e pronto. E você fala, caraca, vou ter que fazer de novo mais 2 voltas. Caramba, de novo mais outra volta. Você já foi 3 voltas. Quando você viu, você já está imbuído daquilo, porque aquilo fez sentido e significado. Mas se você ficar avaliando somente sobre esse aspecto racional ou sentimental, você não vai ver sentido nem significado algum. Você está fazendo ali um trajeto que vai culminar no mesmo fim. Então, finalizamos por hoje aí a nossa exposição sobre depressão. Se você está sentindo algum sintoma, você procura um profissional, tenta seguir essas orientações que eu passei. Espero que tenha contribuído. Dentro da filosofia existem alguns pensadores que não trabalham o tema em si, mas trabalham o significado e o sentido da vida, né? Que pode ser explorado em outro momento. Aí dentro dos autores nós podemos ter desde Platão até o Foucault, até o Nietzsche, existem vários pensadores. Mas o que talvez seja interessante, o Kierkegaard, que eu mencionei a vocês, que é um dinamarquês, tem um Sartre, que trabalha de maneira mais pessimista, e tem um mais pessimista ainda, que é o Schopenhauer, que é um filósofo alemão. Mas em outro momento nós iremos trabalhar esses pensadores. Embora esse conceito não é explorado pelos filósofos, dá para a gente compreender a vida. A vida tem um sentido e tem um significado. Não de maneira harmônica, né? Mas às vezes um explora mais o sentido, outra vez aparece mais o significado. E no meio dessa batalha a gente tem que tentar dar resposta para as questões que vão surgindo na nossa vida. Então aguardo vocês até a próxima.